Ai, estamos live. Estamos Você na pode live. falar. Vocês... Começamos nossa live. Não tem ninguém na Não live. tem ninguém na live, então Yeah. por que vocês estão falando? E como você sabe que tem alguém? Vai aparecer. Ah lá. Martinha! Oi, Martinha! A Ju tá aí, a Vivian, a Ana Luísa. Gente, que delícia ver vocês aí pelo Instagram, seguindo a gente. E é um prazer poder contar um pouco da nossa história pra vocês. Graças a Deus já passou. Tá E por que passando. que a gente resolveu fazer essa live? A gente resolveu porque tem muita gente que orou por nós, muita gente torcendo por nós. E a gente resolveu contar pra vocês a nossa experiência. Porque foi uma experiência difícil e vocês estiveram conosco nesse momento e a gente resolveu dividir com vocês tudo que a gente passou, né? Contar pra todo mundo o que a gente passou e agradecer. E a gente tá aqui pra isso. Principalmente para agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar vivo. Hoje nós estamos comemorando 28 anos de casado, né, meu amor? Nossa, parabéns. E com essa Por graça isso de ter o Francisco as bem. bexigas aqui. Por essa graça de ter o Francisco bem aqui. Andréia Mariano tá aqui com a gente também. Que legal. Ricardinho, Henrique, a Lu Querubini. Então vamos lá, o Francisco vai Nossa, começar. só da minha família tem uns 80. O Francisco vai começar contando um pouco para vocês como que tudo começou. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar. Se a gente puder ler aqui, a gente vai ler. A gente tá de óculos porque a gente não enxerga muito de perto. Então, começa aí, meu amor. E quer esperar mais alguém? Não. Não, vamos com a gente que a gente já pode começar. Tá bom. Se tiverem alguma pergunta, gente, obrigado mesmo pelas orações. A gente agradece, a gente espera responder as questões que vocês têm e dividir com vocês nossa experiência. Tá bom. Eu vou começar talvez voltando alguns meses atrás para vocês entenderem o que aconteceu, porque tem bastante a ver com imunidade. Há algum tempo atrás, eu vou dizer, antes do final do ano, as coisas lá na minha empresa começaram a ficar mais complicadas. Todo fim de ano é difícil porque o business tem que fechar os números, mas nós fechamos bem na Nestlé Nespresso, nós alcançamos um nível bem alto de vendas e, graças a Deus, nos Estados Unidos tem ido bem. Só que final do ano tem uma certa pressão e eu sou diretor técnico de qualidade, então na minha área aconteceram pressões suplementares, aconteceram problemas que eu como responsável tinha que resolver ou dar as respostas para o management e fez com que eu tivesse um período bem conturbado. Além disso, eu perdi 2 colaboradores diretos, que são gerentes diretos na minha área. E isso dificultou também porque eu tive que ser mais operacional do que diretor somente, fazendo com que tivesse mais reuniões e participando e gastando meu tempo com detalhes que eu não estava até então fazendo. Bom, tudo isso fez com que o nível de estresse no fim do ano aumentasse. Talvez meu irmão Henrique lembra disso, foi um período que ele veio nos visitar. E também eu fiz uma maratona de Nova York, que foi um presente do meu chefe, que eu queria fazer há muito tempo. Mas isso no lado físico envolveu treinamentos e bastante esforço da minha parte. Isso foi até o final do ano. E depois de lá para cá, em janeiro, tivemos uma troca de um novo chefe e a situação ainda não melhorou na minha equipe. Eu estou procurando várias pessoas para cobrir a minha equipe, então foi um período difícil para mim profissionalmente. Eu estou dizendo isso porque o nível de estresse aumentou, foi aumentando e eu senti isso porque eu também não estava dormindo direito. A Cibele trabalha cedo, estava na época trabalhando cedo e acordava às 5h15 e muitas vezes eu acordava com ela e ia para o trabalho, pensando que quanto mais eu trabalhasse, mais eu conseguiria, mas indo
cedo e chegando tarde, e muitas vezes não parando para o almoço. Tudo isso foi se acumulando num certo período, aí estendido, e nós chegamos então a janeiro, fevereiro, houve o que nós chamamos internamente de crises, onde eu também sou responsável por solucionar e dar as diretrizes, e uma delas, a última, é esse coronavírus, que começou lá na Ásia, e eu, como responsável nos Estados Unidos, de dar as coordenadas e diretrizes. E no lado dos negócios, nós tivemos que fechar as nossas boutiques, e eu estive envolvido em todas as decisões sérias para parar as pessoas, para controlar, para organizar, e muitas reuniões aconteceram, além das reuniões que eu já participava. Então, tudo isso foi se acumulando, e porque eu também não estava comendo direito, eu posso dizer que a imunidade, sem que eu soubesse, estava caindo. Muito bem, dia 16 foi o último dia que nós trabalhamos todos juntos no escritório. Dia 13, uma sexta-feira. E eu tive uma última reunião com o management, e há uma suspeição de que eu tenha sentado do lado de uma pessoa que estava já infectado, porque na semana seguinte ele avisou o management de que ele estava então com coronavírus, e foi a última vez que eu o vi nessa sexta-feira. Mas na sexta-feira também nós ainda tivemos uma festa com os nossos amigos, e pode ser ali também que eu fui infectado. Isso no dia então 13. Na semana seguinte eu comecei a trabalhar de casa, como todos aqui na Nespresso, quase 1.000 pessoas trabalhando de casa, e por incrível que pareça, essa semana foi bem mais difícil, mais complicada. Eu tinha muito mais trabalho para fazer, devido às reuniões e devido a todas as decisões novas, e para a minha equipe, para todos. Então, estávamos realizando mais videoconferência. Bom, o fato é que eu estava trabalhando demais, e essa semana, a primeira semana de casa, eu acordava de manhã, entrava no computador e acabava saindo só lá pelas 7, 8 da noite. Ele dentro de casa eu não o via, era fechado no quartinho aqui do lado, e eu falava com as meninas, brincava. Ele tá só de conference call o tempo inteiro, videoconferência, e assim, eu tinha que levar o prato de comida, e muitas vezes ele deixava o prato e não comia. Então, acho que todo esse fato de não se alimentar direito, já fazia muito tempo que ele estava assim, não se alimentando muito bem, fez com que a imunidade dele ficasse mais baixa, e ele ficasse mais propenso a desenvolver qualquer tipo de infecção, e no caso foi o coronavírus. Esse é um fato mesmo, e esse é um ponto de atenção que a gente gostaria de compartilhar, porque a gente não sabe a que nível está a nossa imunidade. A gente pensa que está bem, mas na verdade a gente não sabe. E eu me sentia até bem, só que o meu corpo talvez estivesse me dando sinais de alarme, sinais de alerta, né? Eu não estava dormindo 100%, eu estava ansioso, estava um pouco estressado, e eu sentia isso também. Bom, eu tentei resistir então essa primeira semana que eu trabalhei de casa. Muita dor de cabeça, né, amor? Foi a primeira semana que começaram a acontecer as dores de cabeça, e eu não tenho normalmente. Meu cunhado Jair, ele tinha, né, muita dor de cabeça. O Jair tá ali, ó, tá a Olivia lá também, tá o Lelê, tá o ele deve William saber Macedo, bem o que é isso, porque eu lembro dele com Ana dor Laura. de cabeça. E essas dores de cabeça, na primeira semana que eu estava em home office, foram muito difíceis, muito fortes. Eu tomava remédio, mas elas não passavam, mas eu tinha que trabalhar, e era a primeira semana de home office, então eu continuei trabalhando, e achei que ele sarou, a dor de cabeça... Que ele sarou. O Jair falou que ele sarou. Foi. Eu lembro que a dor de cabeça, nós todos ligamos naturalmente ao monitor, porque no meu trabalho
Eu tenho um monitor muito grande, A não cabe na tela tela. do computador, né, amor? A tela do computador é muito grande. No meu trabalho ele é imenso e que é um privilégio nosso, é muito legal. E aqui em casa era o laptop, bem pequeno, e o computador então de mesa ali, não. Eu achei que era isso. E trabalhei a primeira semana e no final de semana, então, com muita dor de cabeça, eu fui até eles no supermercado e lá nós compramos um monitor maior para eu poder, então, ficar mais confortável em casa. Até então a gente não tinha ideia que pudesse ser o coronavírus, a gente não pensou. A gente pensou que fosse realmente a tela do computador. Então ele ficou uma semana com dor de cabeça. Isso foi de segunda a domingo. No domingo ele foi andar de bicicleta, deu uma volta de bicicleta com um amigo. Tava frio, assim, mais frio, mas ele foi. E na segunda-feira os sintomas começaram a piorar. A segunda-feira foi já bem complicada. Foi, acho que o último dia que eu estava ativo no computador. Eu dei uma olhada nos e-mails. Foi o último dia, eu trabalhei de novo até as 8 da noite, das 8 da manhã. Um dia que eu enviei muitos e-mails e tivemos decisões muito sérias para ainda tirar o restante das pessoas que estavam trabalhando no campo, na rua, para voltar para os escritórios e para trabalhar de casa. Eram técnicos e essas decisões foram tomadas no último minuto que eu estava ativo. Às 8 da noite a dor de cabeça estava muito forte, eu tentei sobreviver a elas. E quando foi 10 da noite, eu liguei para a enfermeira da Nestlé. A Nestlé providenciou uma enfermeira, ou várias enfermeiras, que poderiam responder perguntas por vídeo ou por telefone. Eu liguei para uma delas e ela me ouviu. No dia, os sintomas já eram a tosse seca, era a dor de cabeça interminável. Eu já não estava com olfato ou paladar, já não tinha mais prazer de comer e nem beber. E foi aí que a gente pensou, pode ser o coronavírus. A partir desse momento, o Chico já ficou isolado num quarto e a gente começou a esperar. Por quê? Porque aqui o que eles nos dizem é o seguinte: você vai para o hospital somente se você estiver com dificuldade de respirar. Então foi por isso que a gente esperou tanto tempo. Primeiro, a gente não imaginou que a dor de cabeça pudesse ser um sintoma do coronavírus, porque foi só dor de cabeça durante uma semana, um pouco de tosse, né? Um pouquinho de tosse seca, mas assim, muito pouco. Depois que começaram os outros sintomas, que foi o calafrio, foi a dor no corpo, foi muita dor de cabeça muito forte. E quando ele começou a sentir esses sintomas mais fortes, a gente começou não, pera lá, pode ser que seja coronavírus, vamos separar. Começamos a separar banheiro, separar o quarto, e foi aí que tudo começou. Até que ele foi pro hospital. Era um dia, foi no dia 25 para o 26 de madrugada, quarta para quinta-feira. Ele não estava bem, eu fazendo de tudo, tentando dar comida e ele não queria comer. Eu inventava tudo que fosse possível, ele não queria comer. Aí chegou no dia 25 para o dia 26, ele me acordou às 3 da manhã. Não, foi foi às 3 da manhã, ele me acordou, ele conseguiu subir escada. Até então ele não conseguia assim andava muito pouco, e não conseguia subir escada direito. Ele tomou o medicamento que a gente deu para ele. Tem uma pergunta, né? Qual foi o remédio que ele tomou? Ele tomou o Tilenol. Primeiramente a gente deu Tilenol Sinus, porque a gente pensou que fosse alguma coisa ligada ao sinus, porque eu falei, deve ser que a tosse tá descendo daqui, então a gente pensou nisso. Então foi Tilenol Sinus a minha primeira coisa. A falta de ar, que estão me perguntando aqui no Instagram, foi um sintomas que apareceu mais pro final. Foi assim, muito rápido, foi de uma hora para outra, apareceu esses sintomas de dor de cabeça. E foi muito estranho, porque em tudo isso havia também misturado um sentimento assim, muito depressivo também, alguma coisa assim, muito triste. É claro que a dor não é agradável, né? Misturado com a dor, com todos esses sintomas, existe assim uma baixa da... Eu acho que a pessoa fica muito sensível e assim, muito debilitado mentalmente também. Então o Francisco começou a apresentar sintomas
meio estranhos. Ele falava assim, tudo que eu fazia, ele falava pra mim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tipo, eu via que ele não tava bem. Ele não parava de me agradecer o tempo inteiro, que eu tava tentando cuidar dele e fazer o melhor. E Bom, mas... foi pro hospital. E aí, conta do hospital. Na segunda-feira eu passei mal, na terça eu tentei resistir, na quarta eu liguei então para essa enfermeira. Bom, voltando na enfermeira, ela escutou todos os meus sintomas, que a lista era enorme, e naquela noite ela me disse o seguinte, eram 10 da noite, ela disse, escuta, você tem que ir para as urgências hoje, eu vou te dar 4 horas. Qual é o hospital, qual é a urgência que você vai? Naquela hora, realmente, eu devia estar um pouco confuso já na cabeça, eu não sabia que era noite, mas eu não sabia onde iríamos. E tem um hospital muito próximo aqui, eu esqueci dele. E ela me disse essas 4 horas e ficou na minha cabeça, e eram 10 da noite. E eu dizia às 2 da manhã, no máximo, se eu não melhorar. E eu tentei dormir, mas eu não melhorei, e eu não conseguia dormir, e a dor de cabeça era muito forte. Então foi isso que me fez decidir buscar a Cibele no primeiro andar, porque eu estava já dormindo num quarto separado. E nós chamamos um Uber que demorou, não sei, 15 minutos, eu não conseguia nem mais seguir o Uber, e eu dei o telefone para a Cibele. Sei que o Uber voltou, chegou, e nós demos entrada no hospital, nas urgências, às 3h17 da manhã. E, bom, a minha situação lá já estava bem complicada. Eu já estava um pouco confuso e já estava muito fraco. Na verdade, assim, qual é as instruções que a gente tem aqui? Se a pessoa passar muito mal, quer dizer, a falta de ar, que ela não consegue mais respirar, praticamente está morrendo quase, liga para o número 911, que é o número da polícia. A polícia vem buscar aqui na porta. Emergência. Ambulância. Só que a gente falou, não vamos ligar para emergência, vamos pegar um Uber e vamos. Por quê? Porque aqui a gente só anda de transporte público. Também pode ser uma das causas dele ter contraído o vírus, no transporte público. A gente pega o PEF, que é o trem subterrâneo que vai até Nova York, anda de metrô. A Nova York é uma cidade cheia de gente, as pessoas andam para lá e para cá. Então a gente vive nesse imagina, né, São Paulo, mas assim, que todo mundo anda de transporte público. E aí a gente resolveu optar por Uber, colocamos uma máscara, entramos no Uber, esse homem apenas parava em pé. E eu lá, meu Deus, me ajuda, né? Tipo, peguei, pus a jaqueta e falei, coragem, vamos. Cheguei naquelas urgências, assim, eles olharam pra nossa cara com, tipo, desdém e... Tava lotada? Tava lotada, assim, cheio de gente nas urgências. Aí eu falei pra ele, moça, ele não tá bem. E aí... ele entrou chamaram o nome dele, entrou nas urgências. Quando ele entrou, a moça olhou pra ele e falou, por que você demorou tanto? Bom, falei, demorou tanto porque fala pra ir só quando não tá respirando mais. Então foi por isso que é quase quando tá morrendo tem que ir pro hospital. Aí ela falou, por que demorou tanto? Aí quando ela falou, por que demorou tanto, começou a tocar um alarme dentro do hospital. Sepsis suspicion, suspeita de septicemia. E começou aquele alarme assim, esse homem assim, sentado na cadeira de roda, cabeça baixa. Eu só sei que eu olhei pra ele, aí ela falou assim pra ele, ó, tô aqui o número de telefone, falou pra mim, tem o número de telefone, amanhã você liga pra saber notícias dele. E eu olhei pra ele firme, não sei se ele lembra, mas eu olhei pra ele bravo e firme e falei assim, cada vez que ela olha pra mim brava e fala alguma coisa, eu lembro. Eu falei, você lembra que você tem eu e o Natan? Apontou o dedo também. Tipo assim, você se bata até agora, eu me bati por você. Você tava com dor de cabeça, eu te dava remédio, fazia comida, agora você vai se bater por nós. Lembra que você tem eu e o Natan. E quando ele ficou lá naquele hospital, eu não sabia se ele ia pro respirador. Eu fiquei pensando, ele vai pro respirador, ele vai ficar na UTI, meu Deus, o que vai ser daqui pra frente? Aí eu voltei pra casa. E aí muita coisa, assim, começou a passar pela minha cabeça. Primeira coisa, eu desinfetei a casa toda. Era 4 horas da manhã, eu tava aqui desinfetando com água sanitária, álcool, desinfetei tudo, pus todas as roupas pra lavar, todas as jaquetas, tudo, desinfetei tudo. Bom que você se ocupou, não ficou pensando em mim. Virei uma maluca. Aí tentei dar uma dormida, não consegui, tomei banho, lavei a cabeça, fiz tudo, assim, tipo, desinfetei tudo, né? Aí acordei o Natan cedo, falei, Natan, seu pai foi pro hospital e ele não está bem. Eu só quero te dizer uma coisa, a gente precisa se preparar para o pior, porque eu não sei se ele vai voltar. Essa é a realidade.
Eu não quero que isso aconteça. Deus pode todas as coisas, mas a situação do seu pai é muito grave. Ele entrou em estado grave, o rim não funcionava mais, ele não conseguia comer, ele tinha fortes dores abdominais, esse também foi um dos sintomas. Só que quando ele entrou lá, ele reagiu muito rápido, o remédio fez efeito, deram para ele um antibiótico lá, uma dose cavalar de antibiótico, e aí ele tomou. Estão falando que eu sou brava, né? O povo ali, ó, sempre foi brava. Quem conhece... Mas deixa eu contar um pouquinho o que aconteceu. Eu sou firme, lá. Porque se eu não falasse isso pra ele, eu queria que ele reagisse, que ele fizesse o esforço de lutar pela vida dele. Mas confesso pra vocês, estava difícil. Eu lembrei sim do que ela falou. Acho que foi a única coisa que eu lembro exatamente. E um outro detalhe, porque o rapaz, que eu não lembro o rosto dele, porque eu não consegui abrir os olhos depois que eu entrei nas urgências, eu estava me deixando levar. E o rapaz que me colocou na cadeira, porque eu também não tinha força, ele foi levando a cadeira de rodas e foi batendo em tudo quanto era canto. Eu falava assim, se eu tivesse bom, eu acho que eu batia nele. Eu saía da cadeira e batia nele, porque ele ia batendo. Eu falei assim, esse cara não tem carteira de motorista de cadeira de roda, portanto o cara trabalha aqui, ele sabe o hospital. E eu não conseguia entender por quê. Ele me deixou numa outra cadeira de plástico, me deixou, para mim, uma eternidade ali. Eu falei, gente, eles não vão cuidar de mim, eu tô aqui morrendo. A minha impressão é que eu era um saco de batata ali, assim... Sabe o formato saco de batata? Então eu devia estar com a cabeça tava quase assim. no... Ele tava caidão, assim. Eu devia... Eu tentava chamar a atenção das pessoas que passavam na minha frente, mas eu não abri o olho e não sabia quem era ou o que estava passando. E minha impressão era, eu acho que eu vou me jogar no chão para que eles... Mas eu não tinha força para me jogar do chão. Então eu ficava ali, que nem um saco de batata ali na cadeira de plástico. E para mim demorou não sei quantos minutos lá, uma meia hora, sei lá. E o cara me deixou lá. De repente ele veio e tentou falar assim, vem aqui, andar, e eu não conseguia andar. E eu falei para ele, eu não sei, era o mesmo cara, mas eu falei assim, Jesus amado, ele não entendeu ainda que eu não tenho forças. E ele me levou para uma maca, e essa de cadeira de rodas a alguns metros. E eu me lembro que a maca estava alta. E ele falou, você vai para a maca. E eu não tinha força. E aí ele achou a maca, quando a maca estava bem próxima, eu me sentei na maca e ele virou minhas pernas e chegou a enfermeira. Quando a enfermeira chegou, eu falei, bom, agora vai cuidar de mim e tal. Chegou logo o médico ao lado e foi essa dose que isso eu lembro bem, que ela começou a descrever os sinais, que eu não entendo bem, e eles estavam falando rapidamente. Depois ela chegou numa dose, ela falou assim, eu vou dar uma dose 200, ela nem terminou 200, ele já virou, falou, não, 300, eu não sei do que é. E ela falou assim, então é 300. E ele foi embora, e eu lembro de um comentário dela, porque eu perguntei, como é que eu estou? Pode falar a verdade. E ela dizia, o senhor está mal, bem mal, mas a gente vai tirar o senhor dessa aí. E ela estava confiante. Ela foi embora, voltou e me dizia, cada vez que ela voltava, a cada 20 minutos ou meia hora, ela passava lá, o senhor vai melhorar, o senhor vai melhorar, o senhor vai sair dessa. E realmente isso aconteceu. Em algumas horas, 3, 5 horas, eu estava me sentindo melhor, muito melhor. As dores de cabeça haviam terminado, eles haviam me dado muito medicamento, não sei tudo que eles fizeram. Aí ele mandou mensagem. Aí eu liguei no hospital, esperei um pouco para ligar. Quando eu liguei, eles falaram assim, pode falar com ele tá aqui. Falei, meu Deus, melhorou, o homem melhorou, graças a Deus. Então, tá todo mundo perguntando, né, se ele tinha diabetes, hipertensão, nada disso, não tinha nada. Correu a maratona de Nova York no final do ano, mas estava, sim, muito mal alimentado, se alimentando muito mal. Ficava horas sem comer, não bebia água. E nesses última semana com muita dor de cabeça, pior ainda, não comeu nada e não bebia água. Então, assim, não tinha nada. E é isso que o povo fala, né? Muita gente fala, é uma doença que mata velho. É uma doença que mata pessoas que têm diabetes ou que têm... Sim, essas pessoas têm mais
é facilidade, propensão a sucumbir com a doença. Mas a doença, o que eles têm visto aqui nos Estados Unidos, é que a doença ela tem atingido os jovens, pessoas jovens têm morrido também. E assim, é uma coisa muito, muito incrível, porque para explicar para vocês onde nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo no olho do furacão. Nova York e Nova Jersey são as cidades com mais casos de coronavírus. Hoje eu estava olhando aqui, em Nova York tem 8 mil mortos. Eles estão abrindo valas comunitárias para enterrar as pessoas. Então, assim, os hospitais estão super lotados. E é por isso que eles falam, é importante a gente manter a distância, ficar em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde, porque não tem mais condições. Eles estão contratando voluntários para trabalhar. Precisam de mais de 2 mil voluntários para trabalharem. Por quê? Porque o pessoal da equipe médica não está aguentando mais. Não tem, assim... não tem nem espaço nos hospitais, as equipes não, assim, pessoas que morreram a gente não conhece ninguém, a gente ouve falar, eu faço parte de um grupo no Facebook de brasileiros aqui dessa região e assim, vira e mexe aparece alguém que fala, olha, fulano de tal morreu, 45 anos, 38 anos, e a gente parou de ver noticiário, a gente voltou a ver agora, mas a gente ficou traumatizado, então a gente não estava vendo o noticiário mais. Mas agora eles começaram a falar das pessoas que morreram e das pessoas que são sobreviventes. Então, tem casos assim de famílias inteiras, quase família inteira, que morreu a mãe, o irmão, aí ficou tem uma filha que morreu o pai e a mãe. E eu pensava muito nisso, eu pensava, nossa, eu deixei meu marido lá no hospital ruim, provavelmente eu peguei, e agora o Natan? E se eu morrer e ele morrer? O que vai acontecer? Como que acontece? Estão me perguntando se eu e o Natan fizemos o teste. Eu e o Natan não fizemos o teste. Por quê? Não existe quantidade de teste para todo mundo também. Não existe. Então, quem está como eu tive sintomas leves. Sintomas que eu tive foi só perda de olfato e diarreia. Só. Mas é muito estranho, porque é uma perda de olfato, assim, que começa paralisando essa parte aqui. A gente sente como se tivesse amortecido essa parte. E a sensação que eu tenho é que o vírus, ele ataca, eu ficava imaginando assim, ele entra, aonde entra o fôlego, entrou o fôlego da vida. E assim, é muito na cabeça da gente, é muito estranho, porque parece que ele entra pela via normal do ar e vai até os pulmões, até assim, acabar com a capacidade da pessoa respirar. É muito rápido isso, né? É muito rápido. Porque o que aconteceu comigo foi o mais grave e é o ponto final, quando eu já cheguei no hospital, a pneumonia, que é o ponto final praticamente, e a oxigenação dos tecidos não estava acontecendo. Então o rim não estava funcionando, o fígado não devia estar funcionando, porque eu já tinha passado daquela fase que acontece também com diarreia. Não havia mais diarreia, não havia nada. Eu comia ou bebia e não urinava e não fazia número 2. E não tinha mais paladar, não tinha olfato. Eu estava em estado terminal, sepsis, né, que eles falam, né? E isso foi porque eu também deixei isso acontecer muito tempo e não fui me preocupando com os sintomas por causa... Eu sou muito exigente comigo mesmo e com as outras pessoas. E essa exigência, no meu caso, também foi maléfica, porque quem faz maratona também entende isso. Você vai até o fim, você não entra para você parar. Então, no meu trabalho, a minha responsabilidade, talvez é por isso que eu também seja diretor, mas o fato é que de você exigir demais de você mesmo, acontece esse extremo de você buscar e manter o extremo até você quase não poder mais, né? Deixa eu responder uma pergunta. Como é que eu fiz para não pegar? Na verdade, eu peguei. Não tinha como eu não pegar. E foi muito, assim, uma coisa muito que aconteceu comigo. Eu vi esse homem praticamente morrendo. E eu não tive dúvida nenhuma do que eu queria fazer de tudo para salvar a vida dele. Eu lembro que quando começou o coronavírus, eu falei para ele, amor, eu quero ser voluntária, você me deixa ser voluntária? Ele falou, não, eu não quero. E para eu ser voluntária, eu teria que, de repente, estar em outro lugar, teria que estar em outro apartamento, ou num hotel, alguma coisa assim. Mas eu fui ser voluntária dentro da minha própria casa. Olha que coisa, né, estranha. E em nenhum momento sequer eu tive medo
Eu tive dúvida que eu iria cuidar dele. E assim, teve dias que a minha máscara caiu, teve dias que eu precisei fazer fisioterapia respiratória com ele, colocar a mão aqui nele, e ele tossia, e eu tava ali perto. Mas eu falava assim, eu não tinha assim questionamento pensando assim sobre mim. Eu sabia que eu precisava fazer de tudo para ajudar a salvar a vida dele. E a gente vai chegar nesse ponto, quem ajudou a gente, como é que foi tudo, toda essa história, porque foi uma longa história. Na verdade, o sistema de saúde aqui tá muito... o sistema de saúde americano nunca foi muito bom. E agora está sobrecarregado. Então, a gente ficou praticamente desamparado. Não tem médico, a gente tentou achar médico para tratar, a gente não achou aqui. Para fazer videoconferência, 2 semanas para a gente conseguir encontrar um médico para fazer videoconferência. E aí foi... Deixa eu contar dentro do hospital. Conta dentro do hospital. Eu paro para responder as perguntas, tá bom? Beleza. Então, quando eu fiquei no hospital, então, a primeira entrada nas urgências, que demorou... Fiquei lá umas 18 horas. Então, eles me deram antibiótico e me deram todas as coisas para melhorar rapidamente, e foi isso que aconteceu. A enfermeira disse, veja, seu corpo reagiu muito bem. O médico chegou do meu lado e eu já estava numa outra área, porque a área de triagem, ela estava na pediatria. Então eles desmontaram a pediatria e fizeram a área de triagem. Eu fiquei lá por algumas horas até me reanimarem. E depois eu fui levado a um setor, como fala isso? Uma ala, como fala? Eles têm uma certo sala tipo, grande. Eles têm um tipo de triagem que vai para emergência. Na emergência eles já separam as pessoas na área de isolamento, né? Que ficam ali no serviço emergencial. Aí quando sai do serviço emergencial, eles já colocam para uma outra ala e ali uns ficam, outros saem e tem que dar o leito para um outro. Ali é que você vê a situação como estava congestionada, eu vou dizer. Porque quando o cara me levando na maca entrou nessa área muito grande, onde haviam leitos um ao lado do outro e muito próximos um do outro, não é normal que isso exista. E ali estava horrível, porque você escutava todas aquelas pessoas tossindo e gemendo, e outros chamando por enfermeira. Eu lembro um caso do meu lado esquerdo, um falando nurse, nurse, e o outro falando enfermeira, enfermeira. Então eles falavam todas as línguas. Todo mundo chamando porque queriam enfermeira, um pedindo água, outro pedindo... horrível, a situação não estava legal. E eu falei, nossa, o cara vai me colocar aqui. Ele me colocou ao lado da parede, no primeiro lugar que ele encontrou uma vaga. Eu esperei ali, eles trocaram rapidamente os tecidos ali, me colocaram ali naquela maca, e eu fui melhorando. Recebi o telefone da Cibele, fui melhorando. A gente foi lá no hospital levar o telefone para ele poder ficar em contato, se comunicar com a gente. E logo às 7 horas da noite ele me manda uma mensagem. Vou sair. Eu falei, como assim? Vai sair? Na verdade, não ia sair. O médico, conversando comigo, ele me disse assim, você é jovem, seu corpo reagiu bem com os medicamentos e você vai para casa. E eu já não estava me sentindo bem a essa hora. Eu melhorei e novamente comecei a ficar ruim. E estava chegando o final do dia e eu já estava começando com tosse, dor de cabeça de novo. E o médico veio e ele veio para me convencer. Ele chegou do meu lado já decidido a me mandar para casa. Ele não me ouvia praticamente. Ele me dizia assim, não, você é jovem. Eu dizia, mas meu amigo, eu tenho 56 anos. E ele dizia, é a minha idade, nós somos jovens. E você vai para casa, seu corpo reagiu. E você vai se tratar em casa. E eu disse, mas e os medicamentos? Não, eu vou te dar prescrição, eu vou te dar isso e vou te dar um sinal. Um sinal não, como é que fala? Um ponto de decisão. Então você vai comprar um aparelhinho de medir oxigênio. Oxímetro, que eu não conhecia. E você vai medir. Vai lá. E ele disse assim, então se tiver abaixo de 90, você volta.
Falei, tá bom, e aí me mostra aí no monitor como é que tá agora. E ele falou, eu olhei para o monitor das medidas de pressão e batimento cardíaco e estava a 89 meu oxigênio. E ele disse assim, mas 89, eu perguntei para ele, mas 89 não é 90? Se eu abaixo de 90 eu tenho que ficar aqui, eu tenho que voltar, por que eu vou para casa? Ele falou, não, mas você vai melhorar. E então eu falei, mas está 89, meu amigo, como é que vai fazer? Eu estou com dor de cabeça, eu querendo listar os argumentos para ficar, porque a situação, apesar de tudo, congestionada do jeito que estava, ao menos eu estava sendo tratado ali no hospital e com cuidados médicos, mesmo que de vez em quando. Mas ele não ouviu, ele me disse, não, você vai para casa mesmo. E me mandou para casa depois de umas 18 horas. Isso. Eu voltei dia 27, então, e passei uma noite muito difícil. Ó, aqui o meu tá 95, é a saturação, né? Ele falava que 90 era... Abaixo de 90 era ruim. Tinha que ir pro hospital. Ele voltou para casa, isso aqui, ó, nunca ficou acima de 90. Chegou até 72, 86. No dia 27 foi horrível. Eu sei que ficou assim, comecei a ficar super estressada, porque eu tinha que ver isso, febre e pressão, né? A gente eu pensei em tudo, que era questão de desinfecção. Comprei álcool gel, comprei Lysol, comprei, que é um produto aqui de desinfecção, comprei tudo que vocês podem imaginar de produto de limpeza, luva, máscara, mas eu não tinha os equipamentos básicos, porque eu nunca imaginei que o quarto da minha casa embaixo fosse se transformar num quarto de hospital, porque foi praticamente assim, aqui ficou um quarto de hospital, e eu com os conhecimentos que eu tinha de fisioterapia e de técnico de enfermagem, eu consegui também cuidar dele, porque quem mora sozinho, quem não tem alguém que não tem esse tipo de conhecimento, sinceramente a pessoa padece, porque é uma situação muito complicada, né? E não tem o que fazer, gente, não existe diferença de classe social agora, não existe o pobre, não existe quem tem o seguro de saúde, tá todo mundo no mesmo nível. Por quê? Porque o sistema aqui está saturado, e é isso que eles não querem que aconteça no Brasil, que o sistema de saúde esteja saturado, para que as pessoas possam ter atendimento seguro. Respirador artificial. Nunca precisaram de tanto respirador artificial como agora, né? Porque, infelizmente, o coronavírus, ele atinge, ele dá uma síndrome respiratória aguda e tem falência do funcionamento dos pulmões. Então, muitas pessoas precisam de respirador artificial. Respirador artificial, eles têm alguns nas UTIs, mas a quantidade que eles precisam hoje é muito grande. Então, assim, não tem respirador, falta luva, falta material, máscara, que também falta. Nos Estados Unidos falta isso, está faltando isso. Então, justamente essa contenção, ó, fica em casa, serve para isso, não ter uma overdose de pacientes nos hospitais. Então foi isso, ele voltou para casa, comecei a tratar em casa, e foi aí que a primeira pessoa entrou na nossa vida, né? Eu tinha falado com uma amiga, a Leila, falei, Leila, ó, ele tá com alguns sintomas, alguns dias atrás, e nesse dia ela me mandou uma mensagem. E amiga, e é o Francisco? Eu falei, amiga, ele foi pro hospital, foi internado, e assim, o caso dele não é bom. Ah, Luziane, Patrícia. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui escutando a gente. E aí ela falou pra mim, olha, passou um pouquinho tempo, ela mandou uma oração. Ele tava aqui em casa muito mal, deitado, e assim, a sogra dela fez uma oração, a coisa mais linda, a oração que ela fez. Eu senti naquela oração, ela pedia pra Deus assim, olha, ele é um homem de Deus, é um trabalhador, Deus, salva ele, levanta ele daquele leito, cura ele. E eu aqui ouvindo tudo aquilo, aquela oração, sabe, aquilo, nossa, foi me deixando tão forte, porque eu não tinha nem tempo de parar e eu fazer oração, porque a minha vida era cuidar dele, ver todos se tinha febre, ver o oxigênio, a pressão, era fazer alguma coisa para ele comer. E nesse meio tempo eu conversei com a Kiki, que é uma colega de faculdade, estudou comigo, fez fisioterapia, especializada em fisioterapia respiratória. Ela já viu o Francisco, ela já contactou o médico que ela trabalha, um médico de Sorocaba,
que é alergista e ele também como que fala? Ele é especializado em... o que fala aí? O que ele é exatamente? Bom, eu sei que o Dr. Marte, de Sorocaba, foi um médico que Deus colocou dentro da nossa casa. Dá até vontade de chorar, gente, porque a gente sem médico aqui, não conseguimos marcar uma consulta agora para o dia 16 de abril. Ou seja, o hospital disse, olha, procure um médico para seguir vocês. A gente não consegue achar, tá todo mundo lotado. E ele é infectologista e ele faz pesquisa. Obrigado, Kiki. Ele faz pesquisa de coronavírus, gente. Ele ligou pra mim, eu falei, quem que é esse homem que tá me ligando? Aí o Chico falou, deve ser alguém do Brasil querendo casa pra comprar. Gente. É caso. Ele querendo um caso. Ligou pra nós. Ele perguntou todos os remédios que o Francisco estava tomando. No caso, ele estava tomando só antibiótico. Antes de Dr. Marte entrar em cena, a gente conhecia um casal, ele é médico, ele morou no prédio que a gente morava antes. E é um casal muito jovem, eles são indianos, e eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, Francisco tá mal, aconteceu isso, e tá tomando esse remédio. Ele ligou. Ele falou, tá tomando hidróxido de cloroquina? Eu falei, não. Ele falou, então tá, meus amigos estão trabalhando com coronavírus, ele vai tomar hidróxido de cloroquina. Ok. Gente, isso tudo, você imagina, a gente sem médico, saiu do hospital, sem nada. Esse médico fala, tá com antibiótico, vai tomar hidróxido de cloroquina. Só que não acha nas farmácias também. Uma amiga daqui brasileira toma hidróxido de cloroquina porque ela tem artrite reumatoide. Ela deu os comprimidos que o Francisco precisava. E naquela noite eu fui buscar os comprimidos na casa dela e ele começou a tomar. Junto com o antibiótico. Isso já era dia 28. Isso era foi dia 28, 27. Acho que foi dia 27. Bom, eu não sei. Nas urgências. Sei que ele tomou o remédio que o médico amigo falou que era para tomar. Foi Deus agindo mesmo, Patrícia. Deus agindo, porque o Dr. Marte entrou com toda a suplementação alimentar. Ele falou, o que vocês estão tomando? Tá certinho. Então vocês vão tomar esse remédio, beta-glucan, vai tomar vitamina D, vai tomar... como que chama aquele que eu esqueço toda hora? Pro intestino? Esqueci. Eu falei pra Marta hoje que a gente tá tomando. Vitamina C. E sei que a gente ele deu um outro suplemento alimentar, Ensure é o nome, é um negócio que é completo. E azitromicina ele tomou, foi a azitromicina, mais hidróxido de cloroquina, mais um outro antibiótico. E eu não sei se foi isso que funcionou, não foi só isso que funcionou, sabe? Eu sei que, assim, uma outra pessoa, que é uma pastora também aí do Brasil, começou a ligar pra gente toda hora. E ela ligava no Viva Voz e fazia oração pra ele. Aí teve uma hora que ela falou assim, probiótico, obrigado. Probiótico, gente, que é muito importante também. É muito importante para você melhorar a flora intestinal e melhorar também a imunidade. E essa pastora, ela ligou aqui, aí ela falou assim, Francisco, é vida, Francisco, levanta a morte não está mais na sua casa. Gente, ela falou cada coisa assim pra gente, e a morte não está mais na sua casa, é vida, Francisco. E ele lá, quase morrendo, lá no quartinho, aqui perto da gente. Deixa eu contar essa parte. Conta. Bom, esse é um lado, a Cibele falou um pouco do lado fisiológico, e eu vou falar um pouco do lado espiritual que aconteceu. O que aconteceu é que realmente eu estava me sentindo perdendo todas as forças e estava partindo. E isso na minha cabeça estava bastante complicado, porque eu estava perdendo as forças e os órgãos não estavam trabalhando. Isso é um pouquinho antes do que ela disse aí. E quando essa pastora ligou, era exatamente esse sentimento que estava na minha cabeça. Vida ou morte. E era como se a decisão não estivesse comigo. Quando ela me disse, sim, é vida, isso foi como se era exatamente... Então, fico emocionado, porque era exatamente a pergunta que estava na minha mente. E eu conversando com Deus, vida ou morte, ela me disse exatamente isso, é vida. Ninguém sabia disso, só eu.
eu voltei para o quarto e com muita dor de cabeça, isso acontecia direto, era dor de cabeça muito forte, e eu deitava, eu não sabia se dormia, volta e meia eu perguntava para a Sibeli, eu dormi? E ela falou, você dormiu. Parece que eu não dormia, parece que o tempo passava. Mas nessa noite do dia 27, que a pastora havia falado isso e que o pastor José havia dito, no domingo você está em pé. Mas a minha situação era catastrófica no dia 27, 2 dias antes, e eu aceitei aquela mensagem para mim e fui dormir. Aconteceu um sonho bem especial que eu quero contar para vocês. Nós moramos ao lado de uma marina. Atrás de casa, atrás do condomínio aqui, você sai para uma marina. E eu me vi em sonho saindo de casa pela marina, por trás, não pela frente. Meus 2 irmãos que vieram conhecem a rua da frente e tem a rua de trás, que é a marina, onde estão os iates, barcos que ficam ancorados ali. E ao sair desse condomínio em sonho, era como se eu naturalmente estivesse indo à direita, e à direita havia uma grande caravela. Essa caravela devia ter uns 3 mastros ou mais, era muito grande. E eu naturalmente fui indo para a direção dessa caravela. E a minha intenção era, eu preciso ir para essa caravela, eu preciso entrar nesse barco, nesse imenso barco. E eu fui me aproximando e fui vendo que as pessoas subiam nos mastros. E eles começaram a subir nos mastros, como naquelas redes que tem os mastros, e as pessoas subiam apressadamente para lá. Atrás dessa caravela havia um guindaste que ia jogando, na verdade não ia jogando, ele ia subindo, e as pessoas no guindaste iam pulando para dentro do barco e outros subiam para os mastros, apressadamente. E todos tinham como se fosse uma roupa violeta. E eu fui me aproximando desse barco, com a intenção de ir no barco também, mas ao me aproximar do barco, alguém estava sentado, com a perna cruzada à direita, ainda como se fosse no cais, e essa pessoa se dirigiu a mim e disse, você não vai, você fica. Eu falei para a Sibeli que em francês, quem sabe, reste en terre, você fica na terra, você fica no cais, é essa a intenção. E eu, assim, a minha intenção era, eu preciso ir no barco, mas eu não tenho a roupa violeta. E a pessoa me disse, você não vai, você fica. E ao lado dessa pessoa havia mais 2 ou 3. E quando eu olho novamente para o barco desaparece. Como num filme de ficção científica, o barco ele avança rapidamente e essa imagem desaparece. E eu me apresento, eu estou numa segunda imagem junto com uma outra pessoa que eu não sei quem é, mas que parecia ser próximo meu, e eu estava bem confortável com essa pessoa, e essa pessoa olhando para as águas. Nós estávamos em cima de uma ponte meio arredondada, e essa pessoa disse para mim, agora você vai ver as águas baixarem, e agora você vai ver a sujeira que aparece. E isso foi bem interessante para mim, porque a minha impressão era que havia uma decisão de vida ou morte, a decisão foi tomada, eu não iria naquele barco, eu iria ficar. E também que quando as águas começam a baixar, sujeira aparece, da onde está coberto. Muito bem, eu tomei isso para a minha vida e vi que Deus me deu uma outra oportunidade de estar nessa terra, e eu sei que Ele tem algo
importante para mim, para nós como família, tem algo valioso para nós. E ele me deu mais uma chance de estar aqui com a Cibele, com o Natan, com vocês, para algo mais importante. Já não é a primeira vez que Deus me dá uma segunda chance, e Deus trabalha assim com a gente. Ele me deu uma segunda chance de melhorar, e eu espero que eu saia dessa situação que foi bem complicada para mim, e para a Cibele, para o Natan, e que eu possa sair daqui melhor. Esse sonho foi bem especial para mim, porque me mostrou claramente que havia como fala, é muito próximo, e a nossa vida é realmente como um vapor que pode desaparecer. Nós somos como vermes, né? E frágeis. De um dia para o outro, em alguma questão de horas, o vírus, ele me atacou e me deixou realmente sem forças nenhuma. Tanto é que eu estou quase há um mês, estávamos falando disso, me recuperando da pneumonia, da fraqueza, da dor de cabeça e de todos os sintomas que vieram juntos. Eu não sei se você quer dizer mais alguma coisa, mas eu queria terminar. Não sei até quanto você quer falar. Teve uma segunda hospitalização, né? Teve a segunda hospitalização. Ele voltou para o hospital porque piorou. Isso foi em poucos dias. E mais uma vez, né? Meu Deus, será que ele vai voltar? Mas eu já estava confiante nessa, porque havia passado essa história que eu acabei de contar para vocês. Então, mesmo que eu tenha ido... Você não contou o que você viu quando abaixaram as águas? Sim, eu vi as sujeiras que apareceram, né? E isso eu levei para a minha vida como... Muitas vezes na correria nós estamos submersos pelas águas e às vezes não deixamos transparecer a natureza que realmente somos. Então, quando as águas baixaram, então assim eu entendo na minha vida, aparece sujeira também. E essa sujeira eu estou conversando com Deus para melhorar, porque primeiramente Ele é capaz de perdoar os pecados, se nós confessarmos. Então não existe nenhum grande pecado, eu vou dizer, se não existe tamanho de pecado, mas existe uma grande diferença de estar próximo de Deus ou não. Então eu vou entrar nesse assunto agora. Nós estamos fazendo essa live, como a Cibele falou, por alguns motivos. Um é: proteja você mesmo, se proteja sua família e ajude a situação hospitalar a não ficar congestionada. Eu vi como é aqui em Nova Jersey, e é um hospital de boa qualidade. A situação é de calamidade, é muito difícil, eles não te dão atenção e não conseguem dar a atenção necessária. Quando falamos com um outro doutor que, enfim, encontramos, ele me contou da situação de um rapaz mais jovem que eu, que entrou na mesma situação, mas não voltou. Ele não voltou mais. Minha mãe, estou sabendo tudo agora. Tadinha, né, mãe? Oh, meu Deus do céu. A situação poderia ir para o outro lado facilmente, porque os órgãos não estavam mais respondendo. E Deus resolveu, então, me dar uma mão e me buscar. Primeira proteja você mesmo, sua família, e ajude o sistema hospitalar. Segundo, cuide da sua imunidade. Lembra que eu disse, todo o estresse, o muito trabalho e o trabalhar demais como eu fiz. Eu não sei como você encara a situação ou qual é a sua situação, mas eu estava tentando trabalhar e compensar por mim mesmo, por minhas forças, porque eu sou exigente comigo mesmo e acho que posso e vou até o fim. Só que a Bíblia me diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão a gente vai trabalhar. E em vão a gente vai acordar cedo. E em vão a gente vai trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite. E em vão a gente vai passar dias em claro. Em vão. Porque
a Bíblia diz e afirma que o Senhor pode dar enquanto as pessoas dormem. E essa é uma questão de confiança. Então, sabe, esse é a sujeira que aparece quando as águas baixam. Qual é a minha confiança no meu Deus? Qual é o nível de confiança? E confiança é fé. Você liga a crer em Deus. Eu não sei qual é a sua crença, eu não estou falando de religião, eu estou dizendo, você tem um Deus, você acredita nele, mas até que ponto? Acredita que ele existe ou acredita que ele pode se fazer presente na sua vida? E pode, no seu dia a dia, estar presente. Essa é a diferença. Quando mais eu corro, mais eu trabalho, mais eu tento por mim mesmo, menos espaço estou deixando para esse Deus agir. E essa é a grande diferença que aconteceu na minha vida. É você dar espaço e acreditar que Deus pode. Um segundo exemplo que eu tenho para mim é o exemplo, e tem a ver com a imunidade agora. Muitos conhecem a história do filho pródigo, quem leu a Bíblia ou quem não leu. O filho pródigo, ele sai de perto do pai e vai gastar tudo aquilo que ele tem. Ele gasta o que ele tem, e quando ele termina de gastar o que ele tem, sobreveio uma grande fome naquela área. E aí a situação está difícil, porque ele já não tem mais nada. E a situação então fica bem complicada. Esse é ligado à imunidade. Quando você vai e a sua imunidade já está ao fim, e aí vem um vírus, aí você não tem mais nada. Aí você não tem onde se agarrar. E o filho pródigo, então, ele foi à mercê do tempo e das pessoas comer aquilo que sobrava. E ele foi viver com os porcos, numa situação complicadíssima. Você não precisa passar isso. Você não precisa passar por esses sofrimentos ou por essas situações. Se você cuidar da sua imunidade, mas a questão também é a proximidade de Deus. O filho pródigo saiu, foi viver longe de Deus. Eu não estou tão longe de Deus assim, mas eu sei que eu posso estar mais próximo dele. E eu posso passar mais tempo com ele. E eu posso confiar mais nele. E eu posso deixar ele agir mais na minha vida. Isso faz toda a diferença. Então o coronavírus, para mim, é uma experiência. A Cibele colocou na live, nós vencemos. Eu vou dizer que quem mais venceu foi Deus na nossa vida, porque nos aproximou dele depois dessa situação. Porque nós estamos aprendendo a deixá-lo tomar conta da nossa vida. Da nossa vida significa, qual é o nosso futuro? Nas mãos dele está. Eu não preciso me preocupar. E assim, em todas as circunstâncias. Porque não vale a pena ficar ansioso. Vale a pena entregar os nossos caminhos e confiar que ele tem o melhor para nós. Esse é um dos motivos por que nós queríamos compartilhar com vocês, para que você entenda o quão importante é seguir as regras das autoridades, o quão importante é a imunidade, que você pode melhorar agora, mas também aproveite esse tempo que você está em casa, que talvez você não possa sair, e gaste tempo com esse Deus. Não precisa fazer que nem o filho pródigo ir longe. Eu não sei onde você está, essa é a pergunta, na verdade, para cada um de nós. Onde é que você está? Você está longe? Você está perto da casa do Pai? Está próximo dele? Onde você estiver, não importa. Aproveite esse tempo com o seu Deus. Converse com ele e peça para ele te ajudar nesse momento. A gente também não quer fazer nenhum alarde com relação ao coronavírus, mas é uma situação bem delicada e que rapidamente pode se transformar, assim como foi para o filho pródigo. Ele foi, gastou tudo e de repente aconteceu uma outra situação que estava fora do controle dele, que foi a fome na terra, onde ele estava morando.
Existem situações que estão fora do seu controle. E essas situações fora de controle, quando o homem não pode, tem que entrar Deus. Porque Deus é Deus de milagre. Milagre é quando você não pode mais fazer nada. Por isso,